Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série estamos falando sobre saúde mental e vendo como a Bíblia nos oferece ferramentas para nos ajudar a viver e passar por esses momentos difíceis, né? Essas dores que têm surgido aí na nossa vida nos últimos anos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a esperança e o futuro. E nós vamos usar como base Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Vai ser um tema muito interessante falar sobre esperança, né? Então, deixa o seu like, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito, também compartilhe com aquele amigo que você sabe que vai se interessar ou que precisa, de repente, de ter alguma esperança na sua vida aí. Então vamos lá? Texto base, Jeremias 29, versículo 11. Eu vou ler para você aqui. O texto diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá bom? Então vamos falar sobre isso, lembrando nosso curso também, básico em teologia, mais de 180 aulas gravadas ali, você tem vários bônus, você tem quiz lá dentro. Então tá muito bacana esse curso que eu preparei, voltado exatamente para quem quer aprender teologia, para quem está começando agora e não tem tempo. Então são aulas muito curtas que você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu crescimento. O link está na descrição, de repente o curso pode ser para você, tá certo? Bom, quantas vezes a vida nos coloca diante de incertezas, frustrações e medo sobre o futuro? Em momentos assim, a ansiedade e o desânimo parecem dominar. É exatamente nesse contexto que a palavra de Deus nos alcança com promessa poderosa, que é essa promessa que nós lemos em Jeremias 29, 11. Olha o que está aqui, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Aqui eu li na versão NVI. Aqui eu li na versão versão ARA. João Ferreira atualizada. Esqueci aqui, deixa eu conferir aqui. Versão... Aqui eu li na versão NVI, né? E antes eu tinha lido para você na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Tá certo? Bom, esse versículo tão citado muitas vezes é usado fora do seu contexto, mas quando ele é compreendido corretamente, ele oferece uma base firme para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde mental. Por quê? Porque a esperança é o anseio do futuro, é uma projeção daquilo que ainda não veio. A esperança, ela não é alegria, porque a alegria é quando o que você almeja acontece. Então, quando aquilo que você almeja acontece, aquilo já não é mais esperança, é alegria. Quando aquilo que você almeja não acontece, aquilo já não é mais esperança, aquilo já é tristeza. Então, a esperança, ela é uma projeção para o futuro que não tem um fim nela mesma. Que o fim dela ou vai ser alegria ou vai ser tristeza. Mas quando ele se torna alegria ou tristeza, já não é mais esperança. Então, olha que forte isso. A esperança, ela é um caminho, ela está no meio do caminho. Por isso que a esperança, ela é boa, mas ela não pode tomar toda a sua vida. Porque se você está nesse caminho pensando no futuro, você nunca vai viver o presente. Se você está almejando o que vai ser no futuro e esperando demais, você nunca põe o pé no presente. Então, às vezes, a esperança, ela causa o quê? Ansiedade. A esperança causa frustrações, causa medo, porque enquanto você espera, você não consegue relaxar.
Você não consegue viver a sua vida. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu não vou? Aquele carro que eu estou almejando, será que eu vou conseguir comprar? Será que eu não vou? Entende? Sendo que essa esperança, ela pode se concretizar em alegria ou ela pode se concretizar em tristeza. Por isso esperança é tão melindroso quando nós falamos de esperança. E aí Deus diz assim, ó, mas quem conhece os planos para você sou eu. O que eu aprendo aqui? Que você tem que aprender a depositar sua esperança em quem? Em Jesus. E deixar nos cuidados dele. Você tem um sonho? Você almeja conseguir algo? Você tem uma esperança? Pega aquela esperança e deposita em Jesus. Para que ele haja, para que ele vai, porque ele sabe aquilo que é melhor para nós e não nós. Tá? No contexto da promessa, Jeremias escreve essa carta para os exilados na Babilônia. Eram pessoas que haviam perdido tudo. Tinham perdido sua terra, a sua liberdade, seus sonhos. Estavam cercados de desespero e de desorientação. E é para esse povo desorientado, desesperado, para esse povo quebrantado, que Deus envia uma promessa. Então Deus, ele não dá promessa apenas quando está tudo bem. Ele fala justamente nos dias sombrios, quando não vemos saída. A saúde mental começa quando conseguimos, mesmo nas trevas, ouvir a voz de Deus dizendo: eu ainda tenho um plano para você. Então aqui já quero trazer um outro lado da esperança. Antes eu tinha te falado do panorama geral, que ela pode ser boa ou pode ser ruim. Agora, quando você está num momento emocional muito abalado, muito fragilizado, a tendência é exatamente o oposto. É você não ter esperança. É você não confiar que nada mais vai mudar. É você não confiar que tem alguma coisa boa para você aí, né? Que ainda resta boas notícias para você. E a tendência é você ver mensagens como essa, é você ver uma mensagem na igreja e é pensar que aquilo tudo são palavras vazias porque a sua vida acabou. Então, que já é um outro oposto. Então, o que nós aprendemos com isso aqui? Nesse contexto, nós aprendemos que Deus, ele fala com o seu povo exatamente ou também no momento de desesperança, no momento de tristeza e de dor, né? Esse povo que recebe essa promessa original, eles estavam desolados. Eles estavam, olha só, exilados na Babilônia, eram pessoas que tinham perdido tudo. Tinham perdido tudo. Estavam cercados de desespero, estavam desorientados. Mas mesmo assim, Deus falou com eles. E qual que está o segredo para nós? É você entender e aprender a ouvir a palavra de Deus, mesmo no fundo do poço. Mesmo desesperado, você aprender a confiar e acreditar em Deus. Porque Deus ainda pode te dar esperança. Né? Deus pode falar com você e, principalmente, Deus pode e vai mudar a situação da sua vida. Mas você tem que ter esperança em Deus. E essa esperança é acreditar que Ele pode fazer. Por que Ele não fez ainda? Deus é soberano. Se Deus é soberano, não compete a mim saber por que ainda não fez. Compete a mim confiar nele e saber que ele sabe muito mais do que eu sobre qualquer coisa. Isso é muito interessante. Então, eu tenho que entender que Deus é que está no controle do amanhã. A ansiedade frequentemente nasce do medo do futuro, né? Não sabemos o que vem pela frente. E isso nos deixa o quê? Paralisados. Mas Jeremias aqui, ele nos ensina que, primeiro, Deus conhece os planos. Depois, esses planos são bons, mesmo que o momento atual não pareça. E que há esperança e há um futuro seguro em Deus. Muitos cristãos sofrem silêncio com ansiedade. O texto nos chama a entregar o controle para Deus. Confiar. Ele está trabalhando em algo maior, mesmo quando a gente não consegue perceber. Tá?
Porque qual que é a vontade final de Deus? Que todos nós sejamos salvos. João está assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então, essa é a vontade de Deus. A esperança, então, se torna uma necessidade emocional e espiritual. A saúde mental depende fortemente da sua esperança. Sem esperança, nós caímos na desesperança, que é o quê? Ela é a raiz da depressão e da desistência da vida. Jeremias aponta que Deus não nos esqueceu e que há um depois no calendário divino. Um exemplo bíblico que nós temos disso aqui é a história de José. Quem não conhece a história de José, que José passou? Então José no Egito passou anos sendo injustiçado, mas Deus ele tinha um futuro preparado para ele. O mesmo que aconteceu com José, ele também se aplica a nós. A esperança bíblica não é um desejo vago, mas ela é uma certeza baseada em quê? No caráter de Deus. Olha a vida de José, olha a situação que José passou. Foi preso, foi vendido pelos irmãos primeiro, depois foi preso, humilhado, vendido como escravo. Quando pensava que não, já estava pior ainda piorou mais, que ele vai para a cadeia. Mas no final, ele se torna a segunda pessoa mais importante do mundo, né? Isso pode acontecer conosco, mas a tendência, quando nós falamos de saúde emocional, é que quando você enfrenta uma luta, uma dificuldade, é você enxergar aquilo como final, como fim da linha, né? É enxergar aquele momento de dor, desespero, como o limite para você. Mas é interessante que só conhece o limite aquele que criou. A criatura não conhece o seu limite. Então só conhece até onde você vai, até onde seu limite é Deus, não é você. Deus sabe até onde você suporta e no momento certo a vitória chega. Vivendo com esperança no presente. Jeremias aqui, ele não é apenas um texto sobre o futuro distante. Deus está conosco no agora, né? Nós falamos disso já. E a esperança deve ser vivida dia a dia. Veja aqui alguns passos práticos que nós podemos usar que nos ajuda a cultivar esperança na nossa saúde emocional. Olha que interessante. Ore com sinceridade. Fale com Deus sobre os seus medos e sobre suas incertezas. Medite nas palavras de Deus. Alimente a sua mente com o quê? Com palavra e não com suposições. E procure apoio. Converse com os irmãos de fé ou até mesmo com profissionais cristãos. Então não é errado, já falamos em vídeo passado aqui, não é errado você procurar um psicólogo, você procurar uma ajuda. Se precisar, procure. Deus deixou médicos para nos ajudar. Mas tenha sempre em mente, a sua principal ferramenta precisa ser a Bíblia, a palavra de Deus. Confiar em Deus que Ele vai te ajudar. Tá certo? E para a gente fechar, o texto então aqui, ele é uma âncora para os dias difíceis. Nos lembra que Deus não nos abandonou, mesmo quando tudo parece perdido. Se você está sofrendo ansiedade, depressão, insegurança, saiba disso. Há uma esperança no futuro. Tá? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você esse conteúdo, tá bom? Não esqueça também do nosso curso básico em teologia. O link vai estar aqui na descrição. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.